Olá, meu nome é Andréia, eu sou professora de Libras e sou pesquisadora na área de educação de surdos com foco no ensino de português como segunda língua para os alunos surdos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dificuldade que a maioria dessas pessoas tem no aprendizado do português escrito, né? Principalmente para professores, para familiares, para as pessoas que lidam ali diretamente com essas pessoas e que muitas vezes não compreendem, né, o porquê dessa dificuldade. Então, primeiramente, eu queria deixar claro a concepção de sujeito que a gente está trabalhando, né? Quem é essa pessoa surda a qual estamos nos referindo? Como vocês viram, né, na imagem, o que diferencia, né, as pessoas surdas das pessoas ouvintes, né, são as modalidades linguísticas. Então, nós ouvintes utilizamos uma modalidade que é oral auditiva, então a gente fala e a gente escuta, né, a língua portuguesa. A modalidade linguística do surdo ela é visual e espacial, então é como se ele falasse com as mãos e escutasse com os olhos, né? E é isso que distingue esses dois sujeitos, né? Essa questão da língua. Então aqui em momento nenhum a gente vai tratar a surdez do ponto de vista médico, da saúde, de uma concepção do que falta, né? Mas como uma pessoa que utiliza uma língua que é uma língua minoritária, né, aqui no Brasil, mas que vive na nossa sociedade e convive com as pessoas que são falantes da língua portuguesa. Então, é importante a gente compreender como que funciona o processo de aquisição de linguagem, né, de uma pessoa. No caso das crianças ouvintes, desde o nascimento elas têm acesso à língua portuguesa falada, né, porque os pais são ouvintes, então eles comunicam ali o tempo todo e essa criança vai dando uma função comunicativa para essa linguagem, né. As crianças surdas, elas não têm acesso a essa língua portuguesa, né, pelo fato de não ouvirem. Cerca de 95, 90% dos surdos aqui no Brasil são filhos de pais ouvintes, né? E quais são as implicações disso, né? Sendo filhos de pais ouvintes, elas não aprendem nem a língua portuguesa, né, que é a língua dos pais, elas não vão aprender porque elas não escutam, né, a língua oral, e elas também não aprendem a língua de sinais porque os pais não dominam a língua de sinais, né? Então elas já começam a ir numa grande desvantagem em relação aos ouvintes que estão aí em contato, né, são bombardeados com a língua portuguesa o tempo todo. A língua escrita, ela não é idêntica à sua forma falada, mas a gente sabe que existe relação entre a língua escrita e a língua oral, né? Então, numa escrita alfabética, que é o caso do português, né, a língua portuguesa ela tem uma escrita alfabética, as letras que são percebidas visualmente, elas representam os sons da fala, né? E como que esses sons, né, chegam até os ouvintes? Através da audição. Então, o sujeito surdo, ele não vai ter essa representação sonora das palavras que os ouvintes têm, né? Quando o aluno precisa aprender uma língua que ele não ouve, a habilidade dele de discriminar, né, os sons, de associar a língua falada com a língua escrita, né, fica comprometida. Então, ele é falante de uma língua, no caso a Libras, mas ele precisa escrever uma outra língua, né, que é o português. Agora nós vamos ver uma imagem para a gente tentar compreender como que ocorre esse processamento de linguagem nos alunos, né, nas crianças surdas, né? A gente vai ver esse processamento, como que ocorre no ouvinte e como que ocorre na criança surda. Nós vimos na imagem, né, que foi projetada, o desenho, né, a imagem de um peixe. Então, a criança, quando ela visualiza essa imagem, ela consegue formar uma imagem sonora, né, o som da palavra peixe. E aí, quando ela tem que transpor isso para a escrita, ela pode se apoiar nessa imagem sonora. E isso é facilmente perceptível quando a gente vê, por exemplo, crianças que escrevem peixe com CH, peixe com I no final, né, porque elas estão apoiadas ali na oralidade, até que chegue na grafia correta, e elas vão aprender que não, o peixe escreve com X, é com E. Mas tem todo esse suporte de uma língua que eles já falam. O surdo, quando ele vê a imagem peixe, ele não tem essa imagem
sonora de peixe, né? A única relação que ele consegue estabelecer, a não ser que ele já tenha sido apresentado essa palavra ortograficamente, é do sinal, que é esse sinal aqui de peixe, que não tem relação nenhuma com a escrita de peixe. Então ele precisa aprender que a palavra peixe é uma sequência de símbolos e que para ele não tem som. Ele precisa decorar a ordem das letras, o P, o E, o I, o X e o E. Surdos dificilmente vão cometer os erros que os ouvintes cometem, por exemplo, escrever o peixe com CH, né, porque ele não vai se enganar pela forma fonológica da palavra. Mas é comum, por exemplo, que ele escreva peixe e esqueça o I, escreva peixe, porque ele não viu ali aquela palavra suficientemente para guardar quais são as sequências de letras de uma palavra. Então, o processo de letramento dos surdos, ele passa de uma língua que não é alfabética, que é a língua de sinais, para uma língua alfabética, que é a língua portuguesa, né? As crianças ouvintes, elas vão então o tempo todo estabelecer essa relação entre a fala e a escrita. As crianças surdas não, o primeiro contato com a escrita não é significativo, já que ela não tem como perceber essa relação de letra-som. Para tentar clarear um pouco essa explicação, eu trouxe uma outra imagem, né, que vocês vão ver, que é o que eu fiz. Eu peguei, tem a imagem de duas pessoas sinalizando, né, sinalizando tudo bem, eu sou ouvinte e eu sou usuário de Libras, e logo abaixo a gente tem essa escrita da língua portuguesa, e eu coloquei no quadradinho ao lado a mesma escrita da língua portuguesa e alterei a fonte, coloquei aquela fonte de símbolos. Então a ordem das letras continua a mesma, mas a fonte foi alterada. Então, deem uma olhadinha. Vocês repararam, né? Vocês viram a imagem? Imagina que a gente tivesse que aprender uma nova língua a partir de agora e que eu simplesmente apresentasse para vocês aquela escrita com símbolos, né? Então vocês teriam que, a partir de agora, ó, a gente escreve tudo bem, né, dessa forma, né? Eu sou ouvinte, eu uso Libras. A gente teria que guardar uma sequência de símbolos que a gente não consegue dar nome, a gente não consegue, que não tem som, né? Um outro exemplo, né, só para reforçar isso que eu estou falando, é dessa segunda imagem que a gente vai ver. Eu fiz a mesma coisa da imagem anterior, eu fiz nessa imagem. Peguei os números de 1 a 10, né, e mudei a fonte, coloquei uma fonte de símbolos. Então, vamos tentar aprender de 1 a 10? Né? Eu já mostrei para vocês a imagem, né? Vocês têm um tempo, pode tentar memorizar. E aí, será que vocês já dão conta de escrever, né, nessa nova linguagem que foi apresentada? Possivelmente haverá uma grande dificuldade, ou algumas palavras, até porque algumas palavras se repetem, né, os símbolos da fonte se repetem ao da língua portuguesa. Mas eu estou falando aqui de um número finito de palavras, de 1 a 10. Então também não seria tão inusitado que a gente desse conta de escrever nessa nova língua de 1 a 10. Mas imagine você fazer isso com todas as palavras da língua portuguesa. Quando nós vamos trabalhar com os surdos a escrita da língua portuguesa, essas questões de que ele não tem acesso, né, à fonologia das palavras, isso tem que estar muito claro, né, para o professor, para quem estiver acompanhando aquele aluno. Ele passa, né, de uma língua, a língua de sinais não tem nenhuma analogia com a língua portuguesa. Enquanto o nosso processamento de linguagem passa por uma rota fonológica, né, a gente aprende os sons das palavras, e aí depois passa pela rota ortográfica, que a gente vai aprender essa grafia das palavras até chegar a um ponto que a gente não lê as palavras decifrando, a gente lê a palavra num todo. E vocês já devem ter visto um exemplo que eu vou mostrar aqui agora. Vocês conseguiram ler o texto do padrinho? Possivelmente sim, né?
E por que vocês conseguiram ler esse texto se as letras estão fora de ordem? Porque ninguém, né, nessa altura do campeonato, depois que já se é alfabetizado, a leitura ela acontece de forma automática, a gente lê o todo, a gente não decodifica para ler. Então, desde que eu mantenha o início e o fim da palavra, né, com a escrita correta, é possível que nós consigamos ler todas as palavras sem dúvida. Se a gente colocar aqui uma palavra que de baixa frequência no nosso vocabulário, essa dificuldade vai ser maior. Então, esse mecanismo de ler o todo é um mecanismo através do qual o surdo aprende a ler. Né? Ele vai ler o todo, ele não vai decodificar. Só que nós, ouvintes, para chegarmos a um ponto desse tipo de leitura, nós passamos primeiro pelo que eu expliquei da rota fonológica, que é fazer o reconhecimento do som dessa palavra. Então, a criança, quando ela está começando a ler, ela decifra. Se a gente pedir uma criança em fase de alfabetização para ler esse texto, ela não consegue. Por quê? Porque ela ainda não leu todo, ela ainda não tem essas formas armazenadas no seu léxico. Ela vai tentar decodificar, e aí não dá conta de fazer a leitura. Os surdos, eles precisam aprender esse caminho direto de chegar até as palavras. E é por isso que a língua portuguesa escrita é tão difícil para essas pessoas, porque elas vão ter que ter mecanismos de decorar essas sequências, né, que formam a nossa palavra. E como superar esse desafio metodológico? Bom, primeiramente, é importante que a gente saiba que, infelizmente, a gente ainda não tem assim, a fórmula mágica para isso. Né? Mas nós sabemos que não dá mais para os professores continuarem trabalhando com surdos em sala de aula com foco de ensino na palavra falada, na oralidade. Normalmente, as atividades de alfabetização, elas são ancoradas na oralidade. Então, é importante que o professor consiga trabalhar o aspecto visual dessa palavra, consiga trabalhar o todo. Né? Algumas pessoas perguntam, mas e se eu usar o alfabeto manual? Né? O alfabeto manual são as letras, né, da língua de sinais, que nada mais é que um empréstimo da língua portuguesa. Então, eu tenho A, B, C, D. Então, se eu escrever a palavra em datilologia, que a gente chama quando a gente escreve a palavra com as mãos, o surdo vai aprender? Né? Não, a datilologia, ela nada mais é do que a representação do alfabeto português. Então, se eu quero ensinar o meu nome, Andreia, e eu escrevo Andreia, ou eu faço Andreia, a sequência de letras aqui é a mesma. É um A, é um N, um D, um R, um E, um I, um A. Ele vai ter que decorar essa sequência. Né? Então, o caminho também não é por aí. Né? O incentivo de leitura tem que ser muito grande, né? O trabalho com os aspectos visuais da palavra, as imagens, né? São essas metodologias que vão possibilitar que o professor consiga fazer um trabalho mais produtivo com esse aluno surdo. Então, por hoje é isso. Quem sabe depois a gente grava um vídeo falando sobre atividades, né? Sobre exemplos de atividades que possam apoiar o professor, né, em sala de aula. Obrigada.